Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live nossa sobre as disciplinas espirituais. Deixa eu olhar um filtro aqui, que seja legal. Tem o pessoal aí entrando. Tô precisando de um filtro. Queria um filtro natural. Oi, Ana, tudo bem? Tô atrás de um filtro aqui. Ah, mas são tudo tão forçado esses filtros, né? Uma coisa light, assim, né? Ah, vou ficar assim, ó. Com esse aqui mesmo. Oi, Dê, tudo bom? Esperando aí o pessoal. Esperar um pouquinho, gente, já vou começar, tá? Travei um negócio aqui. E agora a pessoa não consegue. Oi, dona Gabriela. Tudo bem? Gente, vou deixar esse filtro, tá? Ah, não dá pra ficar sem filtro, não. Ah, Ana, oi, Ana. Que legal você aqui também. Muito bem, essas talitas. Assim mesmo. Participando. Manda um recado aí no grupo, meninas. Fala pra todo mundo vir participar, né? Só chamando as meninas aqui. A gente já vai começar. As minhas alunas que não critiquem eu do meu chuco-chuco aqui, que eu adoro ficar assim. E hoje eu tava com vontade de ficar assim, exatamente assim. Então a gente faz às vezes o que a gente tá com vontade. Meninas, a live da semana passada, né, que foi a live, né, que a gente começou falando sobre oração, ela foi maior do que imaginava, né? Ela deu praticamente 2 lives e ainda faltou assunto que eu não quis entrar, né, porque era um outro ponto da questão de oração, mas a gente falou muita coisa. Como eu tenho mencionado para algumas, e também cheguei a falar aqui na live que estudar sobre as disciplinas, né, parece que são pontos básicos, né, que a gente que está na caminhada cristã, na fé aí há mais de 20 anos, pode pensar assim, nossa, mas eu não tenho o que aprender sobre oração, eu não tenho que aprender sobre jejum, ou sobre meditação da palavra, ou sei, né, qualquer outra disciplina aí. E no fim, o que eu percebi, oi Dé, tudo bem? O que eu percebi é que, assim, há muita coisa para aprender, muita, vinha, e também muita coisa que eu, pelo menos, compreendi, que eu entendi errado, ou aprendi errado, ou pratiquei errado, né? Então, estudar as disciplinas tem me permitido essa descoberta, né? E é isso que eu tô querendo compartilhar e dividir com vocês. E também por que eu tô fazendo isso? Porque também eu acompanho muitas pessoas, né, na internet, muitos ministérios, e pessoas que eu respeito estão falando desse assunto como uma coisa importante a ser dita nesse momento, né? Então,
eu creio que a gente precisa conversar sobre isso, tá? Então, para recapitular, só dar uma lembradinha, ok? Eu vou falar do que a gente falou semana passada, muito rapidamente. Onde eu pus meu papelzinho? Agora não sei onde eu pus, mas tá bom. Ah, tá aqui. Eu expliquei que eu não ia falar de adoração. Oi, Dressa. Adoração junto com oração, né? E que eu não ia, talvez, né? Não sei ainda se eu vou fazer uma live específica de adoração. Por quê? Porque as lives que eu fiz sobre assuntos de dança, eu entrei bastante nesse assunto da adoração, né? Então, se alguém tem curiosidade para a questão da adoração, pode olhar essas lives, tá? E aí, quem sabe, futuramente eu resolvo fazer, mas a princípio não, tá? E se você tiver pergunta, pode mandar aqui na caixinha pra gente responder no final, tá? Se faltar coisa a ser dita, eu encerro a live e a gente continua depois, tá bom? Depois que eu digo, hoje mesmo, a gente entra de novo e faz mais um pouquinho da live, tá bom? E, eu também tenho explicado nas lives os livretos que eu pretendo sortear, tá? Tem a ver, né, com eu e a Vinha tá me ajudando também nisso, a ver quem tá presente aqui, sempre participando de todas as lives, se eu proponho alguma sugestão, alguma atividade, a pessoa faz, coisas. Então, eu vou observar essas pessoas para decidir, né, se eu juntar esses nomes, aí faço um sorteio, tipo um sorteio de papelzinho mesmo, e aí sorteio o livro, tá? Eu vou dar... o meu critério vai ser a pessoa que tá aqui, né, participando e se envolvendo, tá bom? Então, vamos lá. Semana passada, gente, a live, como eu falei, da semana passada foi bem grande, então, assim, eu vou resumir agora. Então, você pode até pôr pergunta aí, caso você não tenha visto a outra live, mas, né, se for sobre essa parte aqui de oração, eu vou responder se der no final, tá? Se não, tem que ver a live mesmo, tá bom? Mas é o seguinte, né, o que a gente conversou, a gente entendeu que, vou ter óculos aqui, a lápis, oração é falar com Deus. Então, oração tem a ver com a intimidade que você desenvolve com Deus, é um relacionamento, né? Que a oração não muda Deus, tá? Ela transforma nós. Não é porque nós oramos por conta de uma coisa especificamente que por exemplo, né, a gente precisa ou quer e a gente já tem uma negativa, né, e por conta da gente muito orar, a gente vai mudar Deus. A gente não vai mudar Deus. Se a coisa é para ser, vai ser para nós. Às vezes o não é agora, depois mais para frente é o sim, mas a oração não muda o que Deus tem para fazer com a gente, né, ou responder pra gente. A oração transforma a nossa vida, né? E quando a gente tá pedindo algo e é uma coisa que a gente tá clamando e aquela resposta não vem, quanto mais a gente ora, mais o nosso coração se alinha à vontade de Deus. E aí a gente vai superando também aquela necessidade de algo que a gente tá pedindo e que não teve resposta. Então a oração faz nos alinhar à vontade do Pai. Um exemplo que eu dei desse assunto foi o próprio Jesus, que Jesus, a partir do momento que ele começou o ministério dele, ele sempre soube que ele ia para a cruz, que ele precisava morrer na cruz. Ele sabia para que ele veio, esse era o propósito dele, né? E quando ele vai para o Getsemane, ele ora ao Pai. E, né, em angústia ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice, me tira dessa situação, né? Eu não quero, mas faça a sua vontade e não a minha. Né? Naquele momento, ele está fazendo o quê? Ele já sabia que a resposta era não. Ele está alinhando o coração dele com o coração do Pai, né? Porque ele estava ali na condição de homem, né? Então, a oração, ela nos alinha a Deus. Que mais? Deixa eu só lembrar os pontos aqui. Sempre podemos ir até Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento que a gente estiver, que o pecado não separe a gente de ir orar a Deus. A gente precisa mesmo, oi Fê, mesmo que você peque, é importante que você vá até Deus em oração, né?
Outra coisa que foi muito legal, e foi até com aquele, acho que é Daiane que ele chama, do I Hope, né, do Kansas. Ele disse assim, né, numa live que eu estava vendo dele, ele disse que a oração me posiciona para acessar o coração de Deus e receber mais do amor de Deus na minha vida. Então a oração é lugar para isso também. A oração é para aceitar a vontade de Deus, a oração é que me leva para o lugar secreto e eu tenho que ter prazer nisso. Aí as nossas orações estão, sim, logicamente divididas entre petições, que são aqueles nossos pedidos que nós temos para apresentar diante de Deus. Elas podem também ser orações que fazemos e declaramos a Deus. Temos as batalhas espirituais, né? Elas existem, né? A gente conversou um pouco sobre isso, mas a gente não pode achar que a gente... como até a Denise mencionou aí, fazer da oração algo de manipulação. Tipo, eu te ordeno, eu declaro, você vai, né? É a minha ordem. Nem Daniel fez isso, ele falou pro próprio, né? Satanás, né? Que ele acaba lutando ali, demônio, ele fala assim, que o Senhor te repreenda, né? Porque é pelo Senhor, a gente usa o nome de Jesus, lógico, eu entendo isso, mas tem muita gente brigando com o capeta. E aí fica fazendo da batalha espiritual uma ênfase muito maior a Satanás do que ao próprio Jesus, né? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito de batalha espiritual, né? Depois, se alguém quiser saber mais detalhes, a gente conversa, tá? Mas tem que ter muito cuidado com esse assunto de batalha também. Outra coisa que foi super importante que a gente falou, e norteia tudo que a gente vai falar daqui pra frente também, na live de hoje, se você não tem uma boa doutrina, você está comprometido também na sua oração. O que seria boa doutrina? Saber, por exemplo, os atributos de Deus, né? Foi uma das coisas que a gente conversou. Então, você precisa conhecer o que é a bondade de Deus, o que é a justiça de Deus. Porque em todo tempo, ele atendendo aos nossos pedidos ou não, ele é bom e ele é justo. E nós não entendemos essa bondade, essa justiça, porque nós colocamos essa bondade e justiça ao nosso modelo. Como a gente entende bondade, a gente entende justiça, né? Então precisa conhecer esse atributo cada vez mais. E na oração a gente vai conhecendo esse Deus. E um outro ponto da doutrina também é a soberania de Deus. Porque se ele não é soberano, então ele não é Deus. E se eu posso me articular de uma forma que eu mudo Deus para fazer o que ele quer, ou pelo meu muito esforço, sabe? Eu oro tanto, mas eu oro tanto que Deus vai me atender. Não, não vai. Não é porque você ora muito ou porque você ora pouco, tá? A oração é uma coisa de essência daquilo que você é, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá? E nós falamos também do Pai Nosso, né? Uma oração que o Senhor Jesus nos deixou como orientação. E uma pergunta que eu joguei no ar foi, pergunte o que você quer de Deus, né? Se você tivesse que fechar os olhos agora e fazer um pedido para Deus. Nesse momento, você fecharia os olhos e fazia um pedido para Deus. O que você pediria? O que você pedir determina o seu coração. Aonde está seu coração nesse momento? E isso é um exercício legal para a gente refletir aonde está o nosso coração, tá? Então hoje, isso é um resuminho, tá, gente? Bem resuminho. Porque a gente falou de princípios, a gente falou de estágios, tá? Enfim. Hoje eu vou falar um pouquinho da intercessão e da oração coletiva, tá? E aí a gente, na oração coletiva, abrange um pouco o assunto da casa de oração, tá? Entender um pouco sobre isso. Então, a intercessão, gente, ela é oração, lógico, mas ela diferencia um pouco, por quê? Porque a intercessão é estar entre, né? A Denise, quero casar, o seu coração tá aí. A intercessão é eu me colocando numa posição de fazer algo para outro, para alguém, né? Ou mesmo ouvindo o encargo de Deus para interceder sobre algo. Então, por exemplo, é o que Neemias fez, né? Ele foi interceder, né? Ele foi para edificar os muros,
né, Jerusalém, e ele se colocou como intercessor, ele se colocou na presença de Deus, ele rasgou as vestes e ele orou ao Senhor, intercedendo pelo povo, né? Então, a intercessão, a gente vai fazer isso em prol de, né, alguém, né, ou alguma situação, certo? Então, e gente, entenda, existe como nomenclatura, às vezes para organizar as coisas, tal, eu não tô questionando isso, nem criticando isso. O ministério lá de intercessão, como tem o ministério de dança, o ministério de louvor, né, que a gente utiliza esse nome. Mas intercessão não deveria ser algo assim, um ministério para algumas pessoas, entendeu? Porque nós todos devíamos ser intercessores, isso deve ser uma questão de todos nós, né? Não daria para ser só daqueles que estão ali, né? Então, a intercessão é uma coisa que todos nós deveríamos como fala? Nos envolver, né? E a intercessão, ela tem 100% a ver com o coração de Deus e com o que Ele quer, né? Então, é importante, né, a gente ficar atento para essa questão da intercessão, tá? Então, a intercessão também, ela tem muito a ver com a questão, né, eu vou ler esse versículo depois aqui, mas no versículo que diz, né, que o Senhor, né, nos faz sacerdócio real, né? O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, para interceder, né? E hoje nós somos esses sacerdotes, né, que entra na presença de Deus para interceder. Então, a gente precisa ter essa prática também, a prática da intercessão. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, que eu acho que eu mostrei no finalzinho da outra live, que eu sugeri, eu fiz em forma de cartãozinhos, né? Daí tem, né, cada um pode fazer do seu jeito. Mas eu fiz umas fichinhas assim, ó, são fichas de oração, né? Só que como que funciona? Eu escrevi aqui, ó, número 1, intimidade. E aí eu peguei versículos que falem sobre intimidade. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente precisa de intimidade com Deus. No fim, eu tinha que ter feito uma postagem sobre isso e não fiz, tá? Mas eu vou tentar lembrar de fazer e colocar para vocês aí, tá bom? Então, eu coloquei versículos que falam sobre intimidade. Daí, como que você faz? Você começa a orar a passagem, os versículos bíblicos. E você olha, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, limpai as mãos, pecadores. Aí você pega esse versículo e fala assim, Senhor, eu preciso me achegar mais a Ti, eu preciso me purificar, e tal. Aí você vai desenvolvendo a oração. Gente, se você seguir as fichinhas, né, com versículo, nossa, meia hora você ora no instantinho. E assim, o primeiro ponto foi intimidade, aí tem versículo sobre isso. O segundo é poder, e o poder aqui é no sentido poder para, né, vencer o pecado, vencer as dificuldades da vida e tudo mais, né? Transformação, que é a questão de você mudar e ser transformada. Orientação e discernimento, né? Por conta de saber o caminho que tomar. Sabedoria, nós precisamos. Aí, tá vendo? É tudo versículo sobre isso. Eu escolhi os versículos, tá, gente? Eu não tenho o versículo certo. Você pesquisa os versículos e põe, que são versículos que vocês vão orar. E o último, peraí, oh meu Deus. 5, que é o caminho, orientação, sabedoria e aí intercessão, tá? Então, o que é a intercessão? Eu divido assim, meus pedidos sempre mais, tá vendo? E as coisas que Deus tá trazendo no meu coração. Preciso orar mais aqui. Vou postar assim, Gabi. Vou montar um textinho, acho que por isso. Para isso, né? Mas eu achei bem legal isso. Não é ideia minha, tá? Eu aprendi isso com pessoas que fazem trabalho de casa de oração, intercessão coletiva, e foi o Michael Duke, o cara que escreveu Cultura da Oração, tá? Então, a intercessão, ela tá ali. Eu tenho minha intercessão pessoal, coisas, vou interceder pelo meu trabalho, tudo bem, né? Vou interceder pela minha mãe, ela tá precisando disso, disso e disso, vou interceder pelas minhas amigas, ótimo. Deus vai trazer pessoas que você possa interceder, o Espírito Santo vai te mover. E também intercessões que você escute do Espírito, o Espírito te leve, ore pelas crianças do bairro tal, ore, deixa eu só abrir aqui, gente, para mostrar o outro. Orem
pelos jovens do Nordeste, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Ore pelo país X. E aí Deus vai trazendo encargos de intercessão. Só que isso é no ambiente de oração que você encontra, né? Então você descobre ali a intercessão, tá? Não sei, né? Acho que tá claro que é intercessão. Aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar perguntando aqui ou perguntar depois, tá? E eu quero falar que eu quero dar mais ênfase sobre isso, que é a oração, né? O coletivo e também casa de oração. Por que casa de oração e oração coletiva é que dá meio igual, vamos dizer assim? É que a oração coletiva, ela é a oração feita em grupo, né? Mais de uma pessoa. E quando eu menciono casa de oração, para quem não tem essa familiaridade, são trabalhos que existem, vamos colocar dessa forma, de casas de oração na cidade, onde as pessoas oram 24 horas, às vezes esses acontecem como eventos, sabe? Vai ficar 3 dias orando, intercedendo ali, sem interrupção, mas existem lugares em que a casa de oração, que é uma igreja local normal, mas ela funciona como casa de oração também. Ela tem oração 24 horas, sem interrupção, tá? Hoje aqui em Piracicaba a gente tem o Caio, né? A Zenete, isso, Vinha, é uma das pessoas. A gente tem o Caio aqui em Piracicaba, que ele é, né? Caio é a sigla de Casa de Adoração e Intercessão e Oração, né? E o objetivo do Caio era ser 24 horas, mas lá também é uma igreja local. Eu podia até ter perguntado para a Stephanie, né, que é minha aluna, e ela frequenta lá. Como que tá? Mas se eu não tiver enganado, tem oração 24 horas, tá sempre acontecendo oração lá, ou talvez só não tenha durante a madrugada, durante a noite, assim, né? Mas durante o dia tem intercessão, tem oração, tá? Mas o que é a casa de oração, né? Deixa eu tentar diferenciar da oração coletiva, porque a oração coletiva é assim, você tá lá na sua igreja e de repente vocês marcam um encontro de oração, e vai ter um tempo de oração e todo mundo e os irmãos todos juntos orando, ou muitas igrejas têm o culto, né? O dia da oração, da intercessão, onde vocês vão para o culto e ali vai ser um culto de oração e intercessão, né? Então, também existe. Isso é oração coletiva. Ou eu marco aqui na minha casa, vai juntar umas irmãs juntas e a gente vai orar junto. É oração coletiva. A casa de oração, ela tem a função de abrir para a oração coletiva sempre, tá? E a casa de oração não pode ser um lugar assim, só é a gente da minha igreja. A casa de oração, ela pode ser uma igreja local, ela tem pessoas que frequentam ali e tal, mas quando ela se mobiliza como casa de oração, ela tá aberta para qualquer pessoa da cidade, tá? Isso é importante, certo? Hoje, a maior referência disso é o iHope, né? Que é, sei lá, que é no Kansas, eu acho que é mais de 30 anos, sei lá, para eu não errar, mais de 20 anos, eles têm oração ininterrupta, todo dia, há mais de 20 anos, se ora, mais de 20 anos, se ora sem interromper, sempre tem gente orando lá, sempre, 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 sempre. E não precisa ser, né, membro só do iHope. No Brasil, o Rio de Janeiro, com o ministério do Michael Duke, né, Michel Duke, é a casa de oração do Rio de Janeiro, é na Liberdade, se eu não me engano, tá? Eles também vivem assim, lá tem também e é 24 horas. No Brasil, gente, o Michael Duke Estrada, volto a repetir, o pastor que escreveu, líder, né, que não se fala pastor, mas líder que escreveu Cultura da Oração, é a maior referência para falar sobre esse assunto, tá? Então, quem se interessa por isso, depois fala comigo, pra eu, né, tô devendo para a Fá, inclusive, mandar o link do YouTube deles, que ali vocês podem seguir tudo o que eles vivem em termos de casa de oração, tá bom? O Convergência faz, mas não é todos os dias, eles têm um dia da semana, enfim, tá, gente? Então, casa de oração é uma mobilização, tá? Alguém mandou pergunta, eu já vejo, tá? É uma mobilização constante.
em intercessão. Só que quem vai para uma casa de oração fazer intercessão não vai lá ficar fazendo pedido pessoal, entendeu, gente? Você vai lá para ouvir Deus interceder coisas sobre o encargo de Deus, né? Deixa eu ler algumas coisas aqui para vocês. Estamos, né, num tempo de restauração do altar para que o Senhor possa voltar, né? Eu acho que a pandemia ela vem trazer isso com maior clareza, tá? Não é o começo das dores ou o fim dos tempos, mas com certeza é um pré-cenário para algo que a gente tem que começar a olhar daqui para frente, que é a volta de Jesus. Então, coisas precisam ser restauradas no povo de Deus, na noiva, tá? E um caminho precisa começar a ser preparado. Então, eu creio, tá, gente, com o movimento que eu vi das pessoas nessa questão da disciplina espiritual, todo mundo, né, pessoas aí que têm influência na nação, começar a falar desse assunto, é algo que precisa ser resgatado para essa geração, principalmente de jovem, essa vida de entender as disciplinas, porque a gente vive uma geração indisciplinada, uma geração que só quer fazer o que tem vontade, o que dá prazer, as mídias, enfim. Então a gente precisa trazer, sabe, solitude, né? Aprender sobre submissão, que as pessoas não sabem ser submissa, prestar conta umas para as outras, sobre comunidade, sobre meditação da palavra, amor à palavra de Deus, estudo da Bíblia para não ficar ouvindo e pregando, ensinando heresia, oração. Então tudo isso está sendo resgatado, certo? Mas uma das coisas com certeza que precisa ser restaurada urgentemente é a oração e a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus, né? E quando eu falo oração, gente, entenda que a adoração tá dentro disso, porque você adora e ora e ora e adora, é meio, não tem como. E para quem já viu vários estudos sobre adoração, sabe que adoração é um estilo de vida, é quem eu sou, né? Então, né, tá em conjunto. Então, a gente precisa ter o ministério da palavra restaurado e a vida de oração. E aí a oração ela vai se dividir em duas partes mesmo. A oração do secreto, que foi o que a gente falou na outra live. A oração que me põe ali no meu cantinho para falar com Deus sobre todas as coisas. Mas aquilo que eu estou fazendo no secreto é que me prepara para o coletivo. Então, enquanto eu não tenho uma vida de oração no secreto, não faz sentido a vida de oração no coletivo. Fica incoerente, tá? Então, o que Deus está movendo nesse tempo é esse entendimento que você tem que ser né? Alguém que ora no individual, ali no meu secreto, e levo isso para o coletivo. Esse coletivo pode começar como? Eu junto alguns irmãos da igreja e a gente vai orar de sexta-feira junto no coletivo, né? A partir do momento que tá podendo se reunir ou não, para quem já está se reunindo aqui ou lá, mantendo né, o que é preciso para ficar seguro, enfim. Não vamos fazer aglomeração, gente, pelo amor de Deus, né? Sejam prudentes também, sejam, né, filhos da luz, né, prudentes. Mas você pode começar assim, tá? E você pode ver se isso está acontecendo na sua cidade. Aqui, cisco no olho, datas como Páscoa, Carnaval, sempre acontece no Caio, inclusive. Movimentos de 72 horas de oração e adoração, 48 horas. Então, tem sempre gente fazendo mobilizações nesse sentido. E você vai se envolver no coletivo. Como também a oração coletiva da sua igreja. Porém, gente, o que é importante na oração coletiva e na casa de oração? Na casa de oração, por exemplo, as pessoas ficam orando separadamente, mas existe o que eles chamam muitas vezes de microfone aberto. Tem sempre alguém responsável ali para orientar tudo e tal. Mas algumas orações, elas são feitas publicamente, para que o corpo de Cristo concorde. Então, sabe, quando você junta 10 irmãos para orar e fica todo mundo falando junto, não faz muito sentido, a não ser assim, tá todo mundo separadinho, cada um num cantinho ali orando, intercedendo, mas vocês têm que ter a prática da oração coletiva. E a oração coletiva não é eu, você, o outro juntar tudo de joelho numa igreja e cada um ficar orando para Deus. A oração coletiva é orar junto. Então eu tenho que orar e o meu irmão que tá do lado tem que ouvir e concordar com o que eu tô orando. Ou não, se não quiser concordar, né, que seja, dado eu orar uma besteira, né, eu tenho um irmão ali para falar para mim, isso não, né?
Mas oração coletiva é isso, e casas de oração fazem isso, elas oram coletivamente, para que o corpo de Cristo ouça e entenda o que está sendo intercedido. Então, as pessoas escutam as orações, né? E quando está tendo o grupo todo ali orando. Porém, na casa de oração pode ter ali 2, 3, 4 que estão escalados para orar e cumprir aquele horário. Então, eles vão estar intercedendo várias coisas. Mas se tem mais de uma pessoa no lugar, gente, essas pessoas normalmente que têm essa visão e entendem, elas vão se interagir. Elas vão orar juntas de alguma forma. Então, o coletivo tem que estar junto, tá? Valeu, Vinha, os dados aí da casa de oração. Então, isso é o coletivo, tá? O coletivo é a gente concordar, um ouvir a oração do outro e tá ali junto, tá? E é no lugar secreto que você se prepara para esse coletivo, né? Então, assim, ó, na oração no secreto é para você conhecer Deus e para você se conhecer melhor. Gente, desculpa de eu estar coçando meu olho, mas tem realmente alguma coisa no meu olho. Você está conhecendo mais a Deus e está se conhecendo e entendendo qual a sua identidade. Qual é a nossa identidade? A identidade é o que eu sou e é o que eu faço. A igreja também precisa entender quem ela é e o que ela faz, tá? A gente já vai falar disso. Na oração coletiva, então, ela precisa ser entendida e praticada. Orar faz parte de quem nós devemos ser. E a gente vai continuar orando, mesmo depois que Jesus voltar, né? 1 Pedro 2,9, que eu já até mencionei, mas vamos ler o versículo certinho. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz. Então, aqui, né, todo cristão é alguém que ora e intercede. Tá sendo dito aqui, tá? Deixa eu só ver a pergunta aqui para eu entrar nessa outra colocação. É a Vinha, né? Ah, tá. Vi, não tem problema isso que você falou, tá? Aqui a pergunta. Eu acho que não nessa proposta, tá, gente? É uma pergunta que a Vinha fez pra mim, mas pra eu já não esquecer de falar pra ela, não acredito que seja, então, nessa proposta, não sei. Dizer se eles... Eu acho que se quiser ir lá, assim, pra orar, pode, né? Eu acho que não é só 24 horas, eu acho que eles funcionam... como fala? Durante o dia só. Mas eu acho que é liberado, sim. Depois eu te falo mais alguns detalhes. Aí, se eu souber que é real, é uma igreja aqui, gente, que tem uma prática parecida. Só não sei se eles funcionam como casa de oração de forma geral. Então, eu vou descobrir, vou me informar e daí eu posso compartilhar sobre isso, tá bom? Nem que seja nos stories, tá? A cruz, né, é a base, tá? Através, né, é ela que sustenta a nossa relação com Deus, certo? Né? Então, ali na cruz aconteceu um sacrifício, certo? A cruz é como se fosse, a gente pode entender ali o que Jesus fez como um altar. Ele foi o sacrifício vivo para nós, tá? E nós, a gente pode fazer um paralelo da oração coletiva e oração individual com o altar, né? A gente não sempre, às vezes, está ouvindo que nós precisamos restaurar o nosso altar tem que estar purificado, né, e tudo mais. Então, o altar né, é onde é colocado e depositado as orações dos santos, né? Então, entenda assim, você tem que ter um altar individual, que é a sua vida de oração e tudo mais, mas ter um altar coletivo. E uma das passagens que a gente pode ver isso, eu não vou ler a passagem, mas em 1 Reis 18, é quando Elias, ele prepara o altar ali, né, que ele faz aquele confronto, né, entre os profetas de Baal, né, e ele vai preparar um altar, vai molhar tudo ali para ele pedir para, né, orar a Deus para vir fogo do céu. Naquele momento que ele faz ali em 1 Reis 18, você vai ver que ele coloca 12 pedras.
E essas 12 pedras representam o povo, as 12 tribos, né, do povo de Deus, o povo de Israel. Então, ali é uma referência, né, do povo unido no coletivo, tá? Se rendendo ao Senhor. Então, existem, né, respostas de Deus que vai depender totalmente do nosso coletivo. Aquilo que Jesus clama e ora ao Senhor em João 17 tem a ver com esse coletivo, porque ele está pedindo para nós sermos um. Ele está fazendo uma oração para que eles saibam e unidos, né? Há versículos que diz que os ímpios conheceriam que nós somos de Deus se nós amássemos uns aos outros. Então, assim, o coletivo é algo extremamente importante. E a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa ter a vivência disso. Mas o que acontece, gente? A gente precisa fazer coisas que sejam honestas, verdadeiras, não cheias de hipocrisia. Então, a partir do momento que eu me junto para orar com um grupo de pessoas, tem que ser real o desejo. Eu tenho que estar em unidade mesmo com as pessoas. Agora, né, se a gente vive em conflito, com problema, com divisão, com não sei o que tem, a gente quer se juntar para orar, não vai fazer sentido. É aí que Deus vai entrar com Isaías 1. Quando fala lá, ó, vocês levantam as suas mãos e elas estão sujas de sangue. E eu tenho nojo da oração que vocês fazem nesse lugar. Eu não aguento mais vocês, né? Em Isaías 1, Deus está falando isso para o povo dele. Por quê? Porque eles podiam estar juntos, mas o coração deles não estava naquilo. Por isso que eu tenho entendido profundamente que esse tempo, né, que nós fomos colocados para dentro, tem a ver com isso, tem a ver com esse preparo da gente se tornar melhor como povo de Deus para exercer da forma correta aquilo que é coletivo, né? Porque, gente, Deus, não é que ele precisa, ele vai fazer isso, né? A casa dele precisa ser o que ela foi chamada para ser. E a casa de Deus foi chamada para ser casa de oração, né? Isso é bíblico, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Mateus 21, 12. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E vocês as estão transformando em covil de salteadores. Imagina o seguinte, gente, que hoje quem está virando a mesa e bagunçando tudo é o Espírito Santo. Porque a casa de Deus tem que ser uma casa de oração. Nós precisamos ser parte de um povo que restaura essa identidade da casa de Deus, tá? Ela pode fazer as outras coisas que ela faz? Lógico que pode, até porque a igreja do Senhor, a noiva, precisa ser uma comunidade, precisa ser um lugar de aliança, de relacionamentos, algo que represente família, né? Um lugar de ensino, mas ela precisa ser uma casa de oração, né? Gente, se você estudar teologicamente, se ouve falar muito pouco sobre igreja por parte de Jesus, né? Tá no avesso mesmo, Vinha, é triste. Você não vê, e ele não deu a receita como que é para ser uma igreja institucionalmente falando, ele não explicou, né? O que a gente sabe ao ler o Evangelho, ao ler Atos dos Apóstolos, é que eles, né, lendo os Evangelhos, eles, né, o próprio Jesus com 12 anos faz isso, ia até o templo para ler as Escrituras. Né? Eles ali entre as sinagogas, naqueles lugares que eles frequentavam, eles liam as passagens. Jesus não pega Isaías 61, se eu não me engano, e lê. Essa palavra se cumpre hoje, né? Que fala... Ai, meu Deus, não tô lembrando. Levar esperança
aos quebrantados de coração, aos pobres de espírito. É Isaías 61, gente. Só não vou procurar para não perder tempo, mas Jesus lê essa passagem na sinagoga e diz: esse dia se cumpre, porque ele estava falando dele. Mas era isso que eles faziam na sinagoga. Eles se juntavam para estudar sobre a lei, para entender o que a lei, o que a palavra de Deus ensinava, né? E o partir do pão vem depois com a morte de Cristo, né? E faziam ali um lugar de oração, né? Uma casa de oração, né? Eles estavam ali, né, para orar. Então, de repente, ver toda aquela bagunça acontecendo, aquilo entristece demais, né? Se você ler a passagem, vai falar que Jesus, né, Deus tinha zelo e ciúmes pela casa dele, né? Então, eu creio que o Senhor tem nos movido para restaurar isso. Só que como que a gente vai restaurar a oração coletiva, a igreja como casa de oração, lugar de oração, se nossa vida não é uma vida de oração, se nós no secreto não desenvolvemos essa vida de oração, né? É algo que tem que nos mover, né? Por isso que, né, as meninas que são mais íntimas de mim sabem, né, o quanto eu respeito e admiro pessoas que eu vejo, né, que tem zelo pela casa de Deus, né? Tem amor por ela. E quando eu tô falando casa de Deus, eu tô falando tudo que representa o povo de Deus, né? Tudo que se refere ao povo mesmo de Deus e aquilo que essa igreja, esse povo tem que se tornar, né? Para preparar esse caminho, para que o Senhor volte, né? Nós precisamos restaurar, né, isso em nós. E ouvindo, inclusive, o Mike Nuken, ele fala assim que nós ficamos tanto tempo presos e fazendo orações, ou buscando, ou desejando que alguém profetize ou ponha as mãos sobre a nossa cabeça para falar qual é o nosso chamado, que a gente praticamente não vive, porque a gente só está atrás de saber o nosso chamado. Ai, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E ele falou assim, mude o foco, né? Ele falou, se coloque diante de Deus em oração e descubra o que Deus está fazendo nessa geração que você vive, nesse momento que você está aqui. Então eu me coloco aqui em oração para saber, Deus, o que o Senhor está movendo, o que o Senhor está fazendo. Gente, quando Deus está movendo, Ele move em vários lugares a mesma coisa. É aí que você vai testificando. É assim que funciona, assim funcionou na história, sempre, sempre, gente. Na história da igreja, se você estuda, ele se movia assim, a coisa, né, naquele momento, naquela geração, a coisa acontecia daquela forma. Então ele fala assim, procure saber o que Deus está fazendo nessa geração. Descobriu? Então, agora você vê como você atua de forma inteligente, com seus dons, para o cumprimento desse propósito de Deus. E aí pode ser que você vai viver uma determinada coisa por um tempo, porque você está cooperando com o propósito de Deus, né? E depois você vai mudar, vai fazer outra coisa, né? O seu chamado, né, não é isso para todo sempre. De repente você vai agir agora sim, depois de outra forma, num outro momento, né? Mas tenta conhecer o que Deus está fazendo nessa geração e nesse tempo, né? O Senhor fala sobre a gente discernir os sinais, né? Que as pessoas conseguem ver que a chuva está chegando, mas não conseguem discernir os tempos, né? E os sinais que agora estão acontecendo, a gente precisa começar a discernir isso, né? Em Atos, né, a Fá colocou aqui, ó, Lucas 14, né, 17 a 20, onde Jesus lê Isaías 61, tá? Para quem quiser saber. Em Atos, né, vou te falar uma coisa antes de Atos dos Apóstolos, eles falam que ali, que eles eram unânimes, né? Eu vou até ler esse aí, que acho que esse, né? Na verdade, tudo é importante, né? Mas, deixa eu ler aqui, Atos 1:14. Deixa eu pegar aqui. Bíblia nova, gente. Ainda tá difícil de folhear ela, mas a gente chega. Atos 1:14.
fala dos apóstolos, né, que eles estavam ali e tal, que o Senhor escolheu, e aí ele fala assim, ó, e todos estes perseverávamos unânime em oração, né, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos. O outro é o 2:9? Não, o outro que ele vai falar, deixa eu ver, esse outro aí. Não lembro, se alguém ajuda eu a achar, que fala, e ele, apesar que deve ter referência aqui. Unânimes, perseverava unânimes em oração. Atos 2:42. Tá vendo que a beleza de uma Bíblia de estudo? 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Eu gosto muito, né, dessa passagem. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Estou continuando ali, tá? Todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, os bens, distribuíam, né? Ele vai falando, e diariamente, em torno do 46. Perseveravam unânimes no templo e partiam o pão na casa. E tomava suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Gente, você vê que eles não estão fazendo nem missões nesse momento, né? Eles não estão saindo pregar. Eles viviam partir do pão, a comunhão, e quando fala partir do pão é a ceia, nas casas, e eles iam para os templos, e nos templos eles ouviam e compartilhavam da palavra de Deus, como Jesus fez em Lucas 4, né? Compartilhavam, era isso que eles viviam, e oravam, e aí o que Deus fazia? Acrescentava quem tinha que ser salvo. Gente, se a gente entendesse isso, né? Nós não teríamos muito trabalho, a gente só precisava orar. Daí o que tinha que ser ia acontecer, porque a igreja está orando, ela está sendo a casa de oração que ela precisa ser, né? E, gente, lembra que eu estou falando com vocês aqui? Quem que tá aí da Igreja Nazareno? É a Kátia, é o pastor Elias, é quem? Ele colocou aqui Atos 12, a igreja orava constantemente pelos apóstolos Pedro, isso trouxe ao ministério de anjos à tona. Legal. Então, eles estavam em constante oração, né? O tempo todo. Então, a gente precisa trazer esse resgate. E como eu tenho falado para vocês, eu não estou aqui, essa proposta dessas lives, das disciplinas espirituais, não é para estar aqui falando, puxa, eu já faço, eu sou super. Não, eu estou no processo de entender isso também. Exatamente, uma igreja fiel floresce numa cadeia ou mesmo numa caverna, né? E sabe o que é legal? A gente está nesse processo, né? Em Atos 13:36 também vai falar assim, vai falar de Davi, né? Tá falando várias coisas, vai falar, Davi serviu a geração dele. Foi alguém que sabia o que estava sendo feito na igreja, é o pastor Elias. Oi, pastor. E aquelas que ficam com vergonha agora, não quer continuar falando. Brincadeira. Então, já Davi, ele atuou ali na geração dele, correspondeu ao que precisava. Então, nós precisamos corresponder ao que o Senhor quer de nós, né? Nesse tempo, né? Que Ele está movendo o nosso coração. Mas eu creio muito mesmo nessa restauração daquilo dentro, para poder ter uma força maior no coletivo, sabe? Quando começou a pandemia, mesmo tudo isso, a impressão que eu tive de primeiro, assim, acho que eu conversei até com algumas pessoas, é assim, aquela coisa, como se tivesse tudo uma bagunça, né? Lógico, com exceções, com bastante gente acertando, mas de uma forma geral uma bagunça. E como se Deus falasse assim, parou, todo mundo para dentro de casa, agora vão aprender o que vocês têm que ser para depois a gente voltar e começar de uma forma diferente, onde Ele seja Senhor, Ele atua em tudo, e não seja pela nossa força, né, pelo nosso mérito e tudo mais, né, uma restauração individual para ter algo efetivo no coletivo, né. Deixa eu ver aqui, eu marquei mais uma passagem.
A de Mateus 18 também. É lógico, gente, que eu não vou entrar no mérito profundo teologicamente dessa passagem, né, que talvez tenha que entender mais ela. Eu vou usar ela de forma direta no versículo agora, que é Mateus 18, versículo 18, que vai falar assim, ó. E eu acho isso uma resposta para o coletivo, tá? Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, apesar que né, na minha Bíblia vem como disciplinas eclesiásticas, né? Que fala, né? Se o teu irmão pecar, vai e fala com ele, né? Tá falando, se ele te ouvir, né, tal, se não te ouvir, chama outro irmão, se não ouvir, daí leva pra igreja e tal, né? E aí ele fala, ó, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado do céu. Em verdade, 19, também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, será concedida ao meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Gente, ou não é uma resposta para o coletivo? Olha a força que tem o coletivo. Só que essa coisa, né, aquilo que a gente liga, a gente não vai fazer assim, ó, vai juntar eu mais 2 e a gente vai falar assim, ó, a gente vai orar, gente, porque eu quero um carro 0. Então, se a gente concordar, a gente vai ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Não é disso que tá falando. É de uma vida dentro da vontade de Deus. Volta lá no exemplo que eu dei do Getsemane. Jesus sabia, ele tinha o propósito dele, ele sabia que ele ia ser morto, que ele ia para a cruz. Ele vai e ora, Pai, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele não sabia, porque ele não queria. Não, ele estava naquele momento conformando o coração dele à vontade do Pai, porque o coração humano estava sofrendo e queria que aquele cálice passasse. Mas faça a tua vontade e não a minha, né? Então, a gente passa tempo em oração para ter o nosso coração alinhado a Deus, certo? Isso a gente já falou até na outra live. E aí a gente vai ligar isso que fala agora aqui em Mateus 18 em concordância a essa vontade, porque a gente já tem uma vida alinhada com o Senhor. Daí eu junto com meu outro irmão, e a gente tá alinhado ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Então aquilo que a gente orar, a gente vai orar em concordância, né? Então a gente vai poder juntos falar, Maranata, vem Senhor Jesus, a gente vai concordar, né? Que isso tá dentro da vontade do Pai, o Senhor voltar, o Senhor não quer que ninguém se perca, então vamos orar por salvação, por restauração, e aí a gente se move no coletivo, né? E ele diz o quê? Que ele se faz presente onde tem 2 ou 3 orando, juntos, buscando o Senhor. Isso é tremendo, entendeu? A gente saber a força que isso tem. E eu creio que Deus está tentando restaurar essas coisas, né? O pastor Elias também está colocando aqui, ó, o poder da concórdia, né? É um tremendo chamado à responsabilidade. Orações feitas... Orações feitas num tal espírito de unidade refletem Deus e trazem a manifestação do seu poder perfeito. Exatamente isso. Por que que no último momento, né, antes de Jesus ir para a cruz, e ele tem o prazer, né, a oportunidade, né, de estar ali orando ao Pai, ele ora, João 17, pedindo o quê, gente? Ele podia pedir qualquer coisa, orar qualquer coisa, ele está pedindo que a gente seja um, que a gente reflita o que eles vivem na Trindade, né? Esse mistério incrível que é a Trindade. Ele está pedindo, sejam um, para que eu seja glorificado neles e eles, né? Então, é algo assim que a força do coletivo, né? Em unidade, né? Gente, não dá nem para imaginar, né? A força que a gente teria, né? Se a gente pensar na Torre de Babel, o Senhor vem e fala assim, ó, vamos confundir, porque se eles continuarem do jeito que eles estão unidos, estou falando com as minhas palavras, tá? Não vai ter quem possa segurar eles. E ele confunde as línguas, por quê? Porque a força da unidade para um propósito ruim que acontecia ali, podia ser um dano
gigantesco. Agora, imagina o que a gente não pode, né? O que a Igreja do Senhor, né, não faria, mas não por mérito dela, porque daí o Senhor poderia se manifestar, né, se nós fôssemos um, verdadeiramente, né? Então, assim, vamos pensar na oração dessa forma, né, dessa forma individual, a qual eu tenho que restaurar, e a coletiva, né, para a gente poder viver mais essa coletividade de forma honesta, né? Não é aquele ajuntamento de pessoas que não estão juntas, né? Isso, pastor, dança da Trindade, exatamente, né? Tem até aqui, ó, nosso livrinho da Dança da Trindade, um monte de nós que tem, né? E ler esse livro aqui, a gente não é profundo demais entender isso e entrar nessa dança, né? Nesse círculo, né? Nessa pericorese, né? Sair todo mundo dançando, né? Eu acho que daí entra em tudo que a gente já vem conversando também, entra amor, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas querendo ser juízes, né? Usando as próprias mídias para acusar, julgar, apontar, né? Sem exercer a misericórdia. Né? Quem me conhece sabe assim, eu acho que a gente atua com a misericórdia, mas quem ama também confronta, né? Pecado tem que ser conversado, tem que ser confrontado, tem que ser falado, mas a gente precisa se pôr nesse lugar secreto para deixar Deus restaurar a nossa vida de oração. Lembrando que nós não vamos mudar Deus com a nossa oração, mas nós seremos transformados e aí poderemos corresponder ao que Deus quer na vida de oração, no coletivo, né? Eu acho que desses pontos eu falei praticamente tudo com vocês, né? E Apocalipse 5:8 vai falar, né, das orações que são incensos, né, dos santos, né, que são recebidos ali, né? E a gente teria que, a próxima disciplina seria jejum, tá? Mas eu acho que valeu a live hoje, eu não vou, a gente tem 3 minutos, né? Eu não vou começar o jejum não, tá? Eu vou deixar pra gente falar na próxima. Só que assim, gente, o jejum também é uma grande descoberta, assim, há coisas que eu já vim entendendo faz um tempo, mas realmente eu entendi várias coisas, estudando mais profundamente, entendendo, e o jejum, ele entra no mesmo ponto da oração. O jejum não é pra mudar Deus. Jejum não é para ficar dando coisa pra gente. Jejum tem um outro propósito de existir na nossa vida. E porque ele é importante como uma disciplina espiritual, tá? Enfim, é isso, gente. Resumindo, então, nas nossas 2 lives de oração, é a individual, que a gente falou bastante semana passada, e agora a intercessão e o coletivo. A intercessão, a gente se colocar aí, interceder, né, por determinadas coisas, como também ouvir, né, de Deus o que a gente precisa, né, o que Ele quer que a gente ore. Passei para vocês as dicas dos cartãozinhos de né, para fazer orações, orar a palavra de Deus, orar salmos quando tá difícil de orar. Uma das coisas que eu falei também é assim, se proponha a um propósito, né? O pastor lá do I Hope, ele falou assim, numa live que eu vi, ele fez o desafio, ore 21 dias, se comprometa 21 dias, sem interrupção, a orar, nem que seja 10 minutos, tá? Se você fizer isso em 21 dias, você vai desenvolver um hábito. E aí você vai orar sempre, você não vai ter problema com oração. Então, assim, se proponha a oração. Gente, se a live cair e a gente estiver ainda aqui conversando, eu vou entrar de novo só pra gente encerrar e dar um tchau, tá? Então, você que tá aí, volta aqui pra dar um tchau pra mim, tá bom? Pra gente só encerrar a conversa, tá? Mas, se você fizer isso em 21 dias, ele fala que você consegue desenvolver um hábito. Então, nem que seja 10 minutos, sabe? Você acordou, você já ora, por exemplo. Pra você ir criando o hábito, né? E desenvolvendo isso. E deixar Deus trazer aí pra nós o que Ele quer nessa questão da oração coletiva, como a gente pode contribuir com a nossa igreja local e com o corpo de Cristo em forma de cidade, em forma de reino, né? Vou ler aqui a frase do pastor e aí vai terminar a live e eu vou entrar de novo, tá bom? Temos que nutrir uma admiração radical por Jesus. Só seguimos e imitamos pessoas que admiramos. Se somos apaixonados por eles, vamos segui-lo na oração. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Porque o cara do I Hope, ele disse que a gente não ora, a gente não erra porque a gente não ama verdadeiramente Jesus.
a gente não é apaixonado por ele, a gente não sente o amor dele, né? Portanto, não sentimos prazer em orar. Se a gente acertar esses pontos, a gente vai ter prazer em orar e a gente vai seguir na oração, exatamente como o pastor colocou. Alguém printa essa escrita aí? Gente, eu vou encerrar e daí eu entro de novo pra gente encerrar o assunto e eu passar as coisas da semana que vem e mostrar os 2 livrinhos, tá bom? Já volto, voltem aqui, hein?